우리 뿌리들 안녕. 잘 있었어? 여기 아만다야. Decidi abrir meu coração e vir contar pra vocês tudo o que aconteceu na minha última viagem pra Coreia. Todos os perrengues, é quase como um exposed que eu vou fazer. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar alguns avisos. Acho que a primeira coisa é que o intuito do vídeo não é tacar hate, nem difamar nenhuma pessoa. Então eu não vou usar alguns nomes aqui. Segundo, que tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, o que aconteceu comigo, a minha história. Eu tenho prova de tudo também, tá? Então só pra deixar tudo muito claro antes de começar o vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo no formato Maqui e Fala, que é onde eu vou me maquiando e conversando com vocês. Eu comecei o meu canal em 2019, eu tinha acabado de sair do meu emprego. Pra quem não sabe, eu sou gerente de marketing. Eu decidi que eu ia morar na Coreia. Então eu saí da minha empresa em setembro de 2020, mais ou menos. E eu criei o meu canal em setembro, outubro, acho que foi outubro ou novembro de 2020. E eu criei o canal justamente porque eu ia morar na Coreia. Então eu falei assim, vou criar esse meu canal no YouTube pra contar minhas experiências lá, enfim, né? Eu ia estudar lá, então pra compartilhar o meu dia a dia lá na Coreia com vocês. Porém, por causa do Covid, eu não consegui fazer a minha viagem. Eu já tava com todas as aprovações da faculdade, eu ia estudar em Seonsil, ia fazer 6 meses de Hangugeo, né, de língua coreana. Então tava com tudo certo, eu recebi o boleto da faculdade pra pagar, mas ainda estava rolando a questão da Covid, né? Então eu lembro que eu mandei um e-mail, uma mensagem na verdade, para um amigo coreano meu aqui de São Paulo, que trabalhava na Embaixada da Coreia. E ele foi muito sincero comigo, ele falou assim, Amanda, seu visto pode ser negado ou não, mas assim, tem chance de ser negado por conta da pandemia. Então eu não consigo te dar uma certeza de que a gente vai conseguir emitir seu visto. Aí eu falei, nossa, mas eu tô com a aprovação da faculdade, tipo, tá aqui a aprovação. Aí ele falou, não tem problema, você pode pagar o valor, né, da mensalidade do intercâmbio, mas existe uma chance de não ser aprovado o visto. Ou seja, acabei desistindo e fiquei aqui no Brasil mesmo. Nesse meio tempo, o meu canal do YouTube, ele cresceu bastante. O meu canal do YouTube, em 3 meses eu já tava monetizando, foi tudo muito rápido. E aí eu tinha um dos objetivos com o meu canal, que eu sempre falava, que era poder levar as minhas fãs, as minhas seguidoras, pra conhecer a Coreia, né? Dar esse presente, assim, para as pessoas conhecerem mais a Coreia. E nisso, eu recebi um e-mail de uma agência de viagem querendo fazer uma parceria comigo justamente para levar as minhas fãs, né, as minhas seguidoras, é estranho falar minhas fãs, né, as minhas seguidoras numa viagem em grupo para Coreia. E eu pensei, gente, primeiro que eu pensei que era golpe, né, eu falei, deve ser golpe, porque eu era pequenininha ainda no YouTube. Pensei, gente, eu sou muito pequenininha no YouTube, assim, para já ter uma relevância, né, pra alguém me convidar, assim, pra fazer uma viagem. E aí eu lembro que eu quase nem respondi a mensagem, porque eu real achei que fosse algum tipo de golpe, sei lá. Mas no fim eu acabei respondendo o e-mail, né. Eles queriam fazer essa viagem comigo e com as minhas seguidoras. Era uma agência bem... tava começando ainda também, então assim, a gente foi muito franco um com o outro. Eu falei assim, olha, eu não sei, né, se as minhas inscritas vão engajar, eu tenho um canal muito pequeno ainda. Mas começamos a fazer alguns planejamentos. E uma das coisas as 2 coisas principais que eu pedi foi, eu queria que fosse um preço acessível, porque eu via muitas criadoras de conteúdo, youtubers, blogueiras, que faziam essas viagens pra Coreia, mas era muito caro, tipo assim, 30 mil reais. E eu entendo que viajar para a Coreia é uma viagem cara, porque você está indo para o outro lado do mundo, então a passagem é cara, hospedagem na Coreia é muito caro, mas daria pra gente chegar em uns 20, 25 no máximo, sabe? Então esse era o meu pedido, e pra ser pelo menos uns 14, 15 dias de viagem, porque você tá cruzando o mundo literalmente, né? São quase 40 horas de voo, se você considerar as paradas, a conexão e tudo. Então, assim, uma viagem que ela tem que ser longa, não adianta você ficar uma semana, não compensa.
Enfim, eu tinha algumas exigências e as exigências foram super atendidas. Aí a minha outra era poder ter um cronograma, que eu montasse o cronograma, não, um cronograma livre, pra gente entender com as seguidoras o que elas queriam fazer, pra deixar bem aberto, bem personalizada a viagem também. E aí, na época, eu estava namorando com o Alex, né? Então a gente fez a viagem pra Coreia dos lindinhos, ele iria comigo, obviamente. Era o ano de 2021, então a gente estava programando a viagem pra 2021, para ter um ano, né, pra gente divulgar, para as pessoas, enfim, pagassem, ter tempo para elas pagarem também, né, porque é uma viagem cara, então a gente queria dar bastante parcelamento, condição de pagamento e tal. Nesse meio tempo, a viagem não pôde acontecer em 2022, porque, né, a pandemia ela acabou se estendendo, então a gente mudou a viagem para 2023. E aí, nesse meio tempo também, eu e o Alex, a gente acabou terminando, mas como vocês sabem, a gente terminou de uma forma muito amigável e pacífica, né? Então não teria por que ele não ir na viagem comigo, e foi uma coisa até que eu comentei com a agência. Eu falei assim, olha, eu acho que ele tem que ir porque ele fez parte da divulgação, tipo assim, é uma viagem dele também, sabe? Ele idealizou também a viagem. Eu acho que não faz sentido eu tirar essa viagem, e também porque ele vai ser meu braço direito, né? Porque querendo ou não, eu não conhecia ninguém que iria na viagem, não conhecia as minhas seguidoras, então eu preferiria ter alguém ali comigo do meu lado que conseguisse me ajudar a fazer essa viagem acontecer, e alguém que fosse de confiança. Então, no fim, o Alex acabou, obviamente, ficando nessa viagem, nos planos da viagem. Nesse meio tempo, nós tivemos aí 10 inscritas que compraram a viagem, né, que fecharam a viagem. Dessas 10, uma acabou desistindo, e a gente deixou super aberta para todos. Então a gente tinha idosos, adolescentes, mulheres da minha idade, tinha assim adolescentes não, né, jovens, porque só podia maior de 18 anos. Então tava uma turma bem misturada, tinha de tudo. Fizemos videochamada com elas, né, para explicar como seria a viagem. E tinha algumas coisas que estavam no contrato e foi o que a gente divulgou. Por exemplo, a gente falou que seriam 14 dias em solo coreano, café da manhã incluso, então o hotel com café da manhã incluso, porque hospedagem na Coreia é muito caro e uma hospedagem com alimentação também é caro. Então você ter uma hospedagem com alimentação era um benefício muito legal na viagem. Então teria o transfer do aeroporto pro hotel, hotel pro aeroporto, a gente ia para Busan, então teria o ticket do KTX, né, que é o trem-bala de Seul até Busan, Busan para Seul. Que mais que tinha? Tinha seguro viagem, guia turístico, tanto em Seul como em Busan. Enfim, praticamente tudo, né, certinho e bonitinho. E uma outra coisa também que foi colocado no contrato das pessoas que fecharam é que seriam 2 pessoas por quarto. Então, os quartos seriam, né, duplos. Tudo certo, lindo e maravilhoso, até a semana da viagem. Como eu falei pra vocês, essa agência é uma agência relativamente nova. E quando eu escolho algumas marcas para trabalhar, marca, tanto de produto como de serviço, eu gosto de ter uma relação bem próxima, assim, sabe? Ainda mais porque eu sou uma criadora de conteúdo pequena, então assim, eu quero que as empresas me conheçam, entendam o que eu consigo entregar, o que eu não consigo entregar, entendam as minhas fragilidades também, pra gente conseguir construir junto o melhor plano de ativação, sabe? O melhor plano de marketing, de comunicação, de ativação, como que eu posso realmente entregar ali o melhor que eu consigo pro meu público. Então eu realmente sou muito envolvida em tudo que eu faço, e eu gosto de ter esse contato próximo, assim, com quem tá trabalhando comigo. Então, nesse quase 3 anos, né, 2 anos e pouco, a gente ficou planejando essa viagem, eu obviamente fiquei muito próxima do dono da agência, das pessoas envolvidas, porque eu queria que desse super certo, gente. É uma viagem dos sonhos, assim, né? Então eu queria que tudo tivesse muito, muito, muito alinhado e ajustado. A gente tinha também algumas reuniões de alinhamento entre nós, né? Então eu, o dono da agência, o Alex, onde a gente ia fazendo updates, né? Ah, tal coisa tá certa,
Então, eu sempre ia puxando esses cheques, do tipo assim, já temos o hotel? Já, o hotel vai ficar em tal região. Eu falei, legal, essa região é boa, é perto de tudo, tal. Temos já o guia turístico? O guia turístico eu tô vendo. Eu falei com uma pessoa, falei com outra pessoa, ainda não deu certo. Mas eu sempre perguntando do guia, eu até indiquei uma amiga minha que é guia na Coreia. Enfim, eu ia meio que fazendo a minha parte, mas quando a gente contrata uma agência de viagens, isso falando como consumidor, como cliente, quando você fecha uma agência de viagens, o que você espera? Você espera entrar no avião, chegar no país, aproveitar tudo e ir embora. Você não quer pensar em roteiro, você não quer pensar em como você vai do aeroporto até o hotel, você não quer pensar em nada, você só quer curtir a sua viagem. É por isso que existem as agências, porque eles fazem todo esse trabalho chato e esse trabalho trabalhoso, que é você planejar toda uma viagem. Eu ainda fiz questão de fazer camiseta para as minhas seguidoras, então eu queria que tivesse uma camiseta pra gente celebrar esse momento. Tinha um kitzinho de boas-vindas, enfim, a gente fez todo a gente cuidou dos detalhes, né? E estava tudo certo, lindo e maravilhoso. E aí, na semana da viagem, eu recebi uma mensagem, né, do dono da agência, pedindo o meu cartão emprestado para pagar o hotel. Aí eu achei muito estranho, eu falei assim, olha, mas como assim? Você já falou que já tava tudo certo o hotel. Ele, não, o hotel já tá reservado há não sei quanto tempo, tal, só que não dava para pagar antes, tem que pagar agora. E eu não tô conseguindo passar o meu cartão, tô com problema no meu cartão, não tô conseguindo passar, eu posso usar o seu? E, gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês, Deus cuida de muitos detalhes, tá? Porque o meu limite do cartão é super alto, assim, tem um limite que eu nunca vou usar na minha vida. E eu tenho 2 cartões, né, o que eu uso, e eu tenho um cartão de emergência que também tem um limite bem ok, assim. E aí eu falei, bom, eu posso te emprestar o meu cartão de emergência e a gente passa nele. Tá bom. Eu ainda mandei o cartão pra ele e por uma bênção divina, o cartão não passava. Não passava por nada, gente. E eu não sei por quê, porque o meu cartão é internacional, eu faço compra internacional, assim, nunca tive problema pra passar nada nesse cartão. E eu nem tinha usado ele, assim, tava ali o limite bonitinho. E não passava, não passava, não passava, não passava. Eu falei assim, olha, não tá passando, você vai ter que resolver aí. Aí ele, beleza, vou resolver aqui. Mas eu já fiquei meio encucada, né? Do tipo assim, gente, mas por que vai pagar só agora? Tipo, já tá reservado há muito tempo o hotel. Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, mas falei, deixa quieto, acho que é um procedimento do site mesmo, sei lá, né? Ainda meio que deixei pra lá. Eu sei que, gente, a gente ia viajar no domingo. Na sexta-feira, essa pessoa mandou mensagem no meu grupo, né? Que tava eu, essa pessoa e o Alex. Ele mandou mensagem falando que não conseguiu pagar o hotel, perdeu a reserva e que ia ter que arranjar outro hotel. Ou seja, 2 dias antes da gente viajar para a Coreia, a gente não tinha hotel. Gente, eu surtei. Essa hora eu surtei. Falei assim, como assim não tem hotel? Eu tô embarcando pra Coreia depois de amanhã com 9 pessoas. 11, né, comigo e com o Alex. Com 11 pessoas, assim. Como assim não tem hotel? Não perdi a reserva, não consegui, eles não aceitaram. Aí começou um monte de desculpas lá. Tá tudo nos meus prints das conversas, mas começou um monte de coisa. Aí eu falei, olha, querido, eu não sei como você vai resolver, mas eu preciso que você resolva. Então, por sorte, ele ia chegar um dia antes da gente na Coreia. Ele ia chegar no sábado, a gente ia chegar no domingo. Eu falei assim, eu não sei como você vai resolver, mas eu preciso que você resolva. Porque assim, eu estou embarcando domingo com 11 pessoas e a gente não tem hotel. Então assim, eu já fiquei muito tensa, muito, muito, muito tensa. Aí eu lembro que o meu namorado, o Gui, ele tava nos Estados Unidos e ele voltou no dia que eu ia pra Coreia. E aí eu lembro que eu tava trocando mensagem com ele, ele falou, não, você não vai emprestar seu cartão, eu te proíbo de emprestar o cartão, não vai emprestar. Eu falei, eu até emprestei, mas não funcionou. Ele falou, não é pra emprestar, como assim você vai emprestar seu cartão? E aí eu sei que na conexão, quando a gente chegou em Doha, eu peguei sinal do celular e aí ele falou que ele tinha resolvido, que ele tinha arranjado um hotel, só que a gente ia ficar num hotel na primeira noite, depois a gente ia mudar pra outro hotel. Era meio que um rolo, mas ele conseguiu resolver. Então eu pensei, bom, conseguimos resolver. Aí eu falei, olha, a gente tem que comunicar às pessoas que a gente mudou de hotel, porque a gente já tinha mandado o hotel que a gente ia ficar, já tinha mandado tudo.
Aí ele falou, não, a gente comunica quando chegar. Eu falei, não, a gente vai comunicar agora. Tem que comunicar falando que a gente mudou um hotel, fala que a localização é melhor, porque a localização realmente era boa. Estava bem na linha azul do metrô, que é muito boa. Falei, vamos comunicar que mudamos de hotel e não precisa entrar em muito detalhe, mas a gente tem que comunicar que a gente mudou de hotel. Aí eu fiz um comunicado no nosso grupo do Telegram, né? Falei que a gente ia mudar de hotel e tudo mais. Ok, chegamos na Coreia e fomos pegar o transfer do aeroporto até Seul. Dá mais ou menos 1h20, vai, com os atrasos, com o trânsito, porque às vezes tem bastante trânsito. O transfer era um transfer bem ok, então cada uma tinha 2 malas, então acabou ficando um pouquinho apertadinho, mas foi super tranquilo, 1h20, é pertinho, todo mundo animada também, né, que acabou de chegar a Coreia e tudo mais. E aí a gente foi pro primeiro hotel. Chegando nesse hotel, já começou o primeiro desconforto das minhas seguidoras, e eu concordo, que foi a gente ficaria em quarto triplo, não ficaria em quarto duplo. E aí uma das viajantes, elas eram irmãs e elas fecharam a viagem juntas, elas iriam dividir o quarto com uma outra senhora e elas obviamente ficaram incomodadas. Ela falou assim, olha, no nosso contrato fala que eu vou dividir o quarto com a minha irmã, não que eu vou dividir com 3 pessoas. Então elas ficaram incomodadas e eu entendo, porque a gente prometeu um quarto duplo, não um quarto triplo. Então já ficou um pouquinho de desconforto. Eu teria um quarto só pra mim, eu acabei dividindo, mas também não tem problema, eu divido, não fico em choque em relação a isso. Então passamos a primeira noite, foi super tranquilo. De manhã tomamos café da manhã. O café da manhã a gente pagou, eu lembro que eu até paguei no meu cartão para algumas meninas que estavam ali comigo. Eu falei, ó, vou pagar no meu cartão, depois você me dá essa parte. Então foi o primeiro dia muito tranquilo. Na parte da noite, a gente foi para esse novo hotel, que seria o hotel que a gente ficaria. E foi aí que começou a dar uma desandada. A localização do hotel, de fato, era muito boa, era muito perto do metrô, era tipo assim, 2 minutos do metrô andando. Mas a Coreia, ela é um país montanhoso, então os prédios, eles são verticais e eles são muito curtinhos e tem alguns bequinhos assim, sabe? Que é muito normal, você vê vídeo de criadora de conteúdo que às vezes ela entra num bequinho, sobe um prédio e chega numa cafeteria super linda, maravilhosa. É normal isso na Coreia. Então a gente entrava nos bequinhos e aí as meninas acabaram ficando um pouco assustadas, que eu entendo, elas não conheciam a Coreia. Mas a localização do hotel era muito boa em relação à locomoção, a gente chegava muito rápido em todos os lugares. Mas esse hotel não era um hotel, era um antigo motel. Então, assim, não tinha serviço de quarto, o café da manhã era um pão e um café, tipo, não foi o que a gente prometeu na viagem, entendeu? A gente prometeu que seria um hotel mínimo 3 estrelas e que seriam quarto duplos. A gente ficou num hotel que era, acho que 1, 2 estrelas, e em quarto triplo. E, gente, ficou muito apertado, assim, era um quarto que você tinha que pôr as malas no chão e se esquivar pra conseguir dormir. Então a gente teve bastante problema com a parte de dormir, porque as pessoas não estavam confortáveis. E eu entendo, porque não foi o que a gente prometeu, sabe? Então, assim, aí tiveram essas senhoras, 2 irmãs, que a gente teve que colocar elas no quarto só as 2, porque elas exigiram, e tá certo, né? Elas estão no direito delas. Então a gente teve que fazer algumas manobras pra tentar minimizar esses erros que estavam acontecendo. Só que no paralelo, eu acabei ficando muito nervosa e estressada, porque assim, querendo ou não, eu também era cliente. Tipo, eu não sou dona da agência, entendeu? A agência não é minha. A agência também me contratou como influenciadora e eu estava levando as minhas seguidoras. Então, meio que era o meu nome que estava em jogo, porque era a viagem da Amanda Mitch, a viagem dos lindinhos, da Amanda e do Alex. Então, era o meu nome que estava em jogo. Então, quando começaram a ter esses problemas, eu comecei a ficar extremamente nervosa, porque, poxa, é o meu nome que tá em jogo, é a minha reputação. Aí, beleza. No dia seguinte, a gente combinou com eles pra eles irem até uma lojinha de conveniência, porque tinha 2 lojinhas de conveniência do lado do hotel, pra tomar café da manhã, porque no hotel não tinha um café da manhã decente. E aí a gente foi pagando esses cafés da manhã por fora, né? Já que no hotel, que a gente prometeu que teria café da manhã, não tinha café da manhã. E aí uma outra questão que me deixou bem brava foi que eu sempre questionei se teria, né, a guia turística, se estava tudo certo. E a resposta que eu tinha, tô conversando, vou fechar, não sei o quê. E quando chegou em Seul, né, em Seul, não tinha guia turística.
Ele acabou não fechando nenhuma guia. Então, no fim, meio que eu e o Alex, a gente teve que ser guia, só que a gente não é guia, entendeu? Então, quando a gente foi no palácio, que é super lindo e maravilhoso, o palácio tem uma mega história. A gente não sabia contar a história. Então, as minhas seguidoras perguntavam, né? Tipo, ai, o que é desse palácio? Quem que morava aqui? Qual que é a história desse palácio? Aí ficava eu e o Alex com cara de idiota. Que eu falei, não sei, porque eu não sou guia turística, gente. Eu não conheço a história. Eu também sou uma turista, entendeu? Então isso também acabou me deixando um pouco frustrada, porque eu sentia que as minhas seguidoras queriam saber, né? Pô, você tá indo pro outro lado do mundo, você quer saber a história, você quer, tipo, saber, ter um contexto. E a gente não tinha esse contexto, entendeu? Porque a gente não sabia. E aí também teve um outro ponto que quando o itinerário foi criado, o itinerário ele foi criado pela agência, a gente mudou algumas coisas, tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por exemplo, ir pra Busan foi uma exigência minha. Eu falei assim, eu quero muito ir pra Busan. Busan vale muito a pena, a gente passa uns 3 dias lá, porque é muito gostoso. Então eu queria que as minhas seguidoras fossem pra lá. Como esse itinerário estava pronto, eu entendi que o itinerário estava pronto. Então toda a logística também estava pronta. Mas não estava. Então todo dia à noite, eu e o Alex, a gente tinha que sentar, olhar o itinerário e a gente tinha que fazer a logística. Vamos de ônibus, depois a gente pega o metrô, depois a gente faz isso. Tipo, a gente meio que tinha que montar toda a logística, porque não estava pronto, entendeu? Então, além da gente ter sido guia turístico do nada, que a gente nem era guia turístico, a gente teve que fazer a parte logística da viagem, que também não estava pronta. Então, toda essa parte a gente tinha que sentar de noite e pensar onde a gente vai primeiro, porque é mais perto de tal ponto, que horário a gente vai sair, que horário a gente vai parar pra almoçar. A gente tinha que montar meio que tudo, eu e ele, por conta, sabe? Porque meio que a gente pensou, já estamos aqui, estamos com 9 pessoas, a gente não pode decepcionar essas 9 pessoas, vamos dar o nosso melhor. Então, eu e o Alex, a gente tava dando, assim, o nosso melhor, gente, de verdade. Só que, gente, eu tenho um defeito, que quando eu fico brava, a minha expressão facial é que eu tô muito puta. Então, assim, o dono da agência percebeu que eu tava muito puta. E eu realmente estava muito puta, do tipo, que bagunça, sabe? E era aquilo que eu falei, tipo, é a minha reputação. Então isso tava mexendo muito comigo, do tipo, gente, eu vou me ferrar aqui nessa viagem porque tá dando tudo errado. E aí a gente ia de Seul até Busan. Teoricamente, esses 3 dias de viagem, eles iam acontecer nos últimos 3 dias da viagem. Então a gente ia pegar o KTX, que dura acho que são umas 2 horas, não lembro agora, eu vou ver aqui direitinho, eu coloco a informação. A gente ia pegar o KTX de Seul até Busan, ia passar o final de semana lá. E aí a ideia da agência era, a gente vai de trem-bala de Seul até Busan, fica 3 dias lá, depois a gente vai de van até o aeroporto e do aeroporto a gente vai embora. Aí eu falei, gente, não tem a menor condição de fazer isso, porque de van de Busan até o aeroporto são 8 horas de viagem. E aí, pra gente viajar 8 horas naquela van que era super apertada, com as malas tudo em cima da gente, pra depois pegar um avião e viajar mais quase 40, 30 horas, não tem condições, assim. Falei, gente, não tem condições nenhuma de fazer isso. Falei, vamos antecipar, a viagem, a gente faz Seul e Busan, um dia antes da gente voltar, a gente volta pra Seul, arruma as coisas, depois a gente vai pro aeroporto, porque não tem como, a gente vai ficar quebrado. Ele concordou, tal, na hora de ver os tickets, eu comprei no meu cartão os tickets, porque não dava pra você comprar antecipadamente, ele tava sem cartão, aí eu falei, não tem problema, eu passo no meu cartão, porque isso era um valor muito mais baixo em relação ao hotel, né? Só que eu tive a mesma questão do hotel de Busan. Ele tinha me falado que ele não tinha ainda pagado o hotel de Busan, porque em Busan você tinha que pagar na hora a reserva, né, o hotel. Aí eu falei, olha, eu não vou emprestar meu cartão. Porque, gente, a esse ponto eu já estava muito estressada. Assim, eu já estava no meu limite do estresse. Então eu realmente fui bem resistente, eu não emprestei meu cartão. Eu falei assim, eu não vou emprestar. Aí ele, mas eu tô sem cartão. Eu falei assim, eu não sei como você vai fazer, mas eu não vou emprestar o meu cartão. Assim, sem condições nenhuma eu emprestar o meu cartão. Eu não sou financeiro da empresa, eu não sou sua sócia, eu sou sua cliente. Eu não vou pagar pelo hotel de 12 pessoas, incluindo o hotel dele,
sendo que era uma coisa que já tinha que ter sido organizada pela agência, não faz sentido nenhum. Eu sei que chegando lá no hotel, a reserva tava tudo certa, aí ele perdeu o cartão dele, gente. Aí ele começou a procurar o cartão na mala, Aí eu falei assim, Alex, eu vou subir pro meu quarto, porque senão eu vou surtar. Larguei lá na recepção, aí no fim ele achou o cartão, conseguiu pagar tudo direitinho e deu certo. A viagem em Busan foi maravilhosa, eu não tenho o que falar. Porque em Busan a gente tinha guia turística. Então a guia turística ela chegava no hotel com uma van, levava a gente para os pontos turísticos, falava tudo que tinha para falar, depois deixava a gente no hotel. Foi uma viagem maravilhosa. Eu amo Busan, então assim, pra mim foi incrível e sinceramente foi o que de fato salvou a viagem. Foi a experiência em Busan, porque as seguidoras já, a esse ponto já estavam bem frustradas, elas estavam conversando comigo no paralelo, que não estavam achando certo muitas das coisas que estavam acontecendo, algumas posturas que a agência estava tendo também com elas, quando elas reclamavam alguma coisa, a agência estava sendo muito reativa, assim, sabe? E no fim, na viagem de Busan, inclusive, eu tive 2 seguidoras que choraram, falaram assim, nossa, foi tão gostoso Busan, eu fiquei triste que a gente não teve essa experiência em Seul. Elas ficaram frustradas, assim, sabe? E eu entendo, porque se pra mim, que já fui pra Coreia, já conheço, né, os pontos turísticos que elas foram tudo, foi frustrante, imagina quem tava indo pela primeira vez. É mais frustrante ainda. Então eu realmente entendo. E aí, chegando em Seul, a gente ia arrumar as malas e ir pro aeroporto, né? Já era a última noite. E aí eu lembro que chegando no aeroporto, eu e o Alex, a gente sentou com todas as seguidoras e a gente conversou abertamente sobre tudo, porque eu já sabia que as minhas seguidoras iam processar a agência, elas iam entrar com uma ação conjunta para processar, porque de fato muitas das coisas que haviam sido prometidas não foram cumpridas e elas estavam no direito delas. Então eu e o Alex, a gente sentou com todas elas para explicar qual que era o nosso papel, porque tinha gente que não sabia que a Amanda era uma influenciadora, que viu o anúncio da viagem, fechou e não me conhecia. Então tinha gente que achava que a gente era os donos da agência. Então a gente teve que explicar a situação, falou assim, olha, eu sou influenciadora, o Alex também, nós somos convidados pela agência a fazer um pacote de viagem para levar as minhas seguidoras. Então assim, toda a parte de logística, operacional, financeira, administrativa, ficaria por conta da agência. Eu e o Alex, a gente veio para acompanhar vocês na viagem. O Alex traduzindo para o coreano, eu também, a gente estava fazendo mais uma parte de apoio. Mas toda a parte de organização da viagem ficou a cargo da agência. Então, assim, contrato, tudo foi a agência que fez. A gente não tem nenhuma relação com isso. Inclusive, a gente tem o nosso contrato com a agência também, que tiveram coisas que não foram cumpridas. E acontece, sabe? No meu caso, eu nem quis entrar com processo nem nada, porque eu acho que é uma agência nova, eles estavam começando, eles estão aprendendo. Então, eu realmente não quis punir a agência de forma nenhuma, mas foi uma experiência muito ruim, assim, o meu sonho de levar as minhas seguidoras para a Coreia virou um pesadelo, sabe? Porque também, como os nervos estavam muito aflorados, tanto os meus nervos estavam aflorados como os das minhas seguidoras, tiveram alguns bate-boca, sabe? Teve grosseria por parte das seguidoras entre elas, então não foi muito uma viagem. Foi uma viagem gostosa, mas não foi como deveria ter sido, entendeu? As minhas seguidoras ficaram muito frustradas, tiveram essas brigas entre elas também, que foi super chato, porque gera um mal-estar, né, no grupo, quando as pessoas começam a brigar entre elas. Então, assim, realmente o sonho virou um pesadelo, mas eu acredito que serviu de aprendizado. Eu acho que a agência aprendeu muita coisa, eles continuam fazendo viagens e acho que melhorou 1000% a experiência, que eu acho que é isso importante. Quando a gente erra alguma coisa, a gente tem a chance de aprender. E antes da viagem acabar, a gente fez uma reunião. Eu, Alex, dono da agência, inclusive a guia turística, tipo, sabe, porque ela percebeu muita coisa. E a gente foi muito sincero. Eu falei, tudo isso que eu estou falando pra vocês foi falado para o dono da agência. Tiveram outras coisas que eu falei também que não cabe eu trazer aqui, que são coisas muito pessoais, que também não muda nada da vida de vocês, mas que eu fiz questão de falar pra ele
que tinha muita coisa errada. E que assim, quando a gente firma um compromisso com as pessoas de fazer uma coisa profissional, porque aquilo ali é uma coisa profissional, as pessoas pagaram por um serviço. A gente tem que ter uma postura profissional. Então assim, não dá pra você confundir algumas coisas, sabe? Eu senti que tiveram alguns momentos ali que a agência confundiu muito e deixou o profissional de lado e agiu mais no emocional, na amizade, sabe? E as pessoas pagaram por um serviço profissional, não por uma coisa amadora. Se a gente tivesse tido um guia turístico em Seul, já teria melhorado em 80% a experiência. Os outros 20% seria o hotel. O hotel realmente estava numa região muito boa, mas o hotel em si era um antigo motel. Então assim, não tinha serviço de quarto, eles não limpavam os quartos. E aí pensa, você ter 3 pessoas num quarto durante 12 dias. Gente, o quarto fica uma imundície, o banheiro fica uma imundície. Então assim, não tinha serviço de quarto, o quarto não tinha uma manutenção para ajudar a ter uma área de convivência boa. E foi muito diferente, por exemplo, do hotel de Busan. O hotel de Busan era maravilhoso, era incrível o hotel. Todo mundo amou, o café da manhã era ótimo. Então, realmente, a experiência foi entregue 100% do que foi combinado somente em Busan. Em Busan, a experiência foi incrível. Teve guia, teve logística, teve hotel, teve café da manhã. Foi, assim, maravilhoso. Mas em Seul, a gente entregou 30% do que a gente prometeu, que foram os passeios, porque eu e o Alex, a gente ficou se virando pra saber como a gente ia chegar nos lugares e como a gente ia cumprir com a agenda, porque de fato o resto não foi entregue, assim, de verdade. Então eu realmente acredito que a gente consegue aprender com os nossos erros e se especializar. Eu acho que se você quer fazer uma viagem para a Ásia, se especializa, porque tem muitas particularidades, como todo país tem suas particularidades. Então eu acho que serviu de aprendizado. As minhas seguidoras, eu pedi desculpa na época, porque realmente eu senti que rolou uma frustração. Eu fiquei frustrada como influenciadora, então acho que elas também ficaram frustradas como clientes, mas também conseguiram aproveitar. Todas me falaram que gostaram muito da Coreia, que querem voltar para ter uma nova experiência, né, uma experiência mais completa. Mas eu sinto que todas gostaram bastante da viagem, assim, apesar dos pesares. Gostaram de estar na Coreia, gostaram de conhecer a Coreia, gostaram da companhia. Então, acho que no fim foi uma viagem gostosa, porque não tem como você ser triste na Coreia, gente. Coreia é maravilhoso. E por fim, se você tem vontade de conhecer a Coreia, tem vontade de viajar, pesquisa bastante, procura uma agência que tem experiência, que conhece bastante a Coreia, conhece a Ásia. Eu indico de olhos fechados a Minasia, que é a agência da minha amiga, a Lua. Ela faz caravana a cada 2, 3 meses, grupos gigantes de 15, 20 pessoas, 30 pessoas. Ela é muito boa no que ela faz, ela é uma profissional incrível. Então, se vocês quiserem uma indicação, eu vou deixar aqui o @ da Minasia para vocês. Eles fazem Coreia, Japão, China e Tailândia também. Então, entre em contato, vê todos os pacotes. Não é publi, eu tô fazendo porque realmente eu sei o quanto as minhas seguidoras têm vontade de conhecer a Coreia. Então, se você tem vontade, vá com uma agência que você tenha bastante confiança. Pode ser que essa agência que eu tive uma experiência ruim, daqui a pouco seja uma super agência também. E eu não tenho problema nenhum em indicar. É que a minha viagem não foi uma viagem muito bacana. Não foi a primeira viagem, foi a segunda. Já tinha tido uma primeira viagem com outro influenciador que também teve alguns problemas, que não cabe também a mim trazer aqui no vídeo. E graças a Deus que o Alex foi comigo. O Alex foi meu braço direito, assim, real. Gente, eu chorava quase todas as noites. E eu sou muito difícil de chorar. Eu namorei com o Alex quase 3 anos, 2 anos e meio. Acho que ele me viu chorar pouquíssimas vezes. Na viagem eu tava chorando todos os dias, praticamente. Então, assim, ainda bem que ele foi, porque ele foi realmente meu ombro amigo ali. Porque eu falava pra ele, eu falava assim, Alex, eu tô sozinha, tipo, eu só tenho você aqui, sabe? Porque eu não conhecia as minhas seguidoras, eu acabei conhecendo elas durante a viagem, a gente começou a se aproximar, peguei carinho por todas que foram comigo, mas eu não podia desabafar pra elas, né? Eu não podia chegar
e falar tudo que tava acontecendo pra elas, porque se eu tava nervosa, eu não podia passar esse nervosismo pra elas. Então ainda bem que o Alex tava ali comigo, porque, nossa, foi um perrengue e ele super fofo, tentou me animar bastante. Teve um dia que eu tinha chorado horrores. Ele, não, o que você quer fazer? Eu faço o que você quiser. Quer sair pra beber? Vamos sair pra beber. Aí eu falei, não, eu quero ir pra uma lan house e jogar. Quero dar tiro, quero jogar. Aí a gente foi numa lan house, eu fiquei jogando. A gente ficou jogando umas 2 horas lá na lan house pra eu desestressar. Ele foi super parceiro, como ele sempre é, um querido. E ainda bem que ele tava lá comigo. E foi isso, gente. Muitos de vocês pediram pra eu contar como foi essa viagem, mas eu preferi esperar, porque também aconteceu um processo por parte das minhas seguidoras contra a agência, então eu quis esperar tudo acontecer pra eu saber o que eu poderia falar, o que eu não poderia falar. E como eu disse, o intuito do vídeo foi contar como foi a minha experiência, os perrengues que a gente passou e como o meu sonho se tornou um pesadelo. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um super beijo. E até a próxima. Tchau!